Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre o retorno do Trump no poder político. E eu vou estar citando aqui algumas curiosidades do Trump, talvez que você nunca tenha ouvido, porque muitas coisas demoram para chegar no Brasil que saem dos Estados Unidos, mas também muitas coisas nem sequer chegam no Brasil. Todo mundo está, vamos dizer assim, feliz porque ele voltou, pelo menos todo mundo que participa mais desse campo reformado, né? Desse campo calvinista de pensamento. Tiveram várias e várias coisas que aconteceram nos Estados Unidos na campanha dele que chamaram muita atenção e até mesmo fez com que seus opositores não fossem tão inimigos dele assim. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, então já deixa seu like aí. Você sabia que Donald Trump foi criado na igreja presbiteriana dos Estados Unidos? E não só isso, tem algo mais impressionante que acontece depois. Ele decidiu depois, conscientemente, ir para outra igreja. Ele saiu da igreja presbiteriana e foi para uma igreja de uma linha mais reformada ainda. Ele se associou à igreja reformada de Marble Collegiate, em Manhattan, que pertence à igreja reformada na América. Ou seja, ele conscientemente foi para essa igreja, que tinha uma linha um pouco mais reformada da igreja presbiteriana. Mas existe um aspecto nessa história aqui bem interessante que eu vou deixar para o final, que vai deixar a história ainda mais intrigante para você que está até agora comigo aqui no vídeo. O Trump ele teve muito sucesso na sua carreira, mas só que ele não foi tão reconhecido assim pelo seu sucesso, mas foi reconhecido por causa da sua resiliência. Ele, por exemplo, quebrou 6 empresas, mas mesmo assim ele não desistiu. E com isso, ele criou um certo tipo de cascadura, ele não deixa ninguém passar em cima dele. Ele prontamente já vai para o ataque quando ele está sentindo que ele precisa se defender. Você vê isso em várias e várias vezes, em várias entrevistas. Ele é bem firme com os entrevistadores. Enfim, ele não dá margem para ser criticado a um ponto que ele não consegue mais se defender. E com isso ele ganhou muito apoio, porque os Estados Unidos parece que viu a necessidade para um presidente que nem ele novamente. E a gente consegue entender isso, né? Agora a gente vai chegar nessas curiosidades que ocorreram durante essa campanha, né? Você pode ver, por exemplo, que ele teve mais facilidade de falar com os opositores. Inclusive, não faz muito tempo que a gente viu ele falando com Obama, por exemplo, e de uma forma muito gentil, muito amigável. Os dois estavam ali rindo, né? Não se sabe do que eles estavam falando, né? Ele mesmo depois deu uma entrevista falando que a conversa parecia amigável e tal, né? Você vê claramente ali a Kamala Harris também não curtindo muito esse momento. Mas por quê? Porque o Trump sabe falar, né? O Trump sabe se comunicar bem com as pessoas. Antes disso, a gente vê também o próprio Biden conversando com o Trump como se fosse o melhor amigo dele. Eles trocando ali cochichos e tal, e rindo e tal. E isso é bem interessante ver. Por quê? Porque o Trump consegue fazer essas coisas acontecerem. E para muitos que são reformados como nós, foi um certo tipo de alívio que ele foi reeleito, porque a outra opção seria então uma esquerda bem extremista, né? Com o Biden já foi um problema, né? Com a Câmara ia ser pior ainda esse problema. Outro exemplo disso acontecendo, você vê que o Donald Trump ele foi para um podcast super conhecido lá nos Estados Unidos, até conhecido por alguns brasileiros também, que é o podcast do Joe Rogan. E o Joe Rogan, ele não é um conservador, ele não é de direita, ele é apenas um esquerdista, vamos dizer assim, mais normal. Só que o que aconteceu? Muitas coisas aconteceram aí, antes desse programa, durante esse programa e depois desse programa. Primeiro, antes do Trump chegar lá, o Joe Rogan já tinha mencionado que ele estava interessado em entrevistar os dois, tanto o Donald Trump como a Kamala Harris. E o que aconteceu? O Donald Trump foi rapidamente para lá. Ele não queria nem saber, ele já queria marcar, já queria ir para lá. Lembrando, o cara já tem mais de 80 anos. Mesmo assim, foi lá, pegou um avião, foi lá pro podcast do Joe Rogan. E aí eles tiveram uma conversa de 3 horas, se não me engano.
E aquilo ali chocou muitas pessoas. Não estou falando aqui dos conservadores, porque os conservadores já esperavam isso acontecer, mas chocou muita gente da esquerda. O que acabou acontecendo ali? Durante a entrevista também foi algo bem interessante. Aconteceu uma coisa antes da entrevista também. Aliás, que não tem nem muito a ver com o Trump, mas é importante. Mas depois eu vou mencionar isso para vocês. Mas durante essa entrevista, o Joe Rogan ficou impressionado com o Trump. Que ele estava realmente querendo conhecê-lo melhor como pessoa. Ele falou a mesma coisa da Kamala Harris, que ele só não estava querendo ver apenas o político, né, ou a política, mas a pessoa. E foi ali que o Joe Rogan começou a descobrir essa pessoa do Trump e tal, a simpatia dele, a resiliência dele, essa firmeza dele e tudo mais. E ele ficou impressionado com aquilo. E foi engraçado que no meio do podcast o Joe Rogan falou assim, não, o Donald Trump falou assim, Joe, não é possível que você vai votar na Câmara, né? Não é possível que você é dessa galera aí. Eu conheço você, né? Por que você não pode fazer uma propaganda aqui de mim e tal? Eles riram e tal, deixaram passar. Claro que ele estava tentando ali, né? Porque foi tão popular aquele podcast, assim, ele já ganha muitas visualizações, né? Ele é um podcast bem famoso, é como se fosse assim o Vilela de lá, entendeu? Mas só que anos-luz à frente do Vilela, porque o Joe Rogan faz isso já há décadas, né? E ele tem muitas outras empresas, muitos outros negócios e tal. Ele é um cara bem famoso nos Estados Unidos, não só por causa do podcast dele. Então, assim, quando terminou essa entrevista, o vídeo, acho que em 3 dias, bateu mais de 60 milhões de visualizações, que não era algo comum para o podcast, apesar de sempre ter batido milhões, mas não chegou a 60 milhões, né, como chegou com o Trump. Isso trouxe só mais poder para o Trump, por quê? O que aconteceu antes que eu não contei para vocês antes? A Kamala Harris entrou em contato com o Joe Rogan, acho que foi o Joe Rogan que entrou também com ela. Eu não sei quem entrou em primeiro em contato com quem, mas enfim. E o Joe Rogan estava super interessado de ter a Kamala lá para falar, né, sobre esses assuntos e tal. Só que o que aconteceu? A Kamala começou a estabelecer um monte de regras para o Joe Rogan. Tipo assim, ó, não pode ser no seu estúdio, você vai ter que vir para cá de avião, né, pro lugar que a gente te disser. É, a entrevista não pode ser mais de 1 hora. Tem alguns assuntos aqui que eu prefiro que você não toque e tal. Começou a fazer isso. E o Joe Rogan não gostou nada disso. E assim, os horários eu acho que não conseguiram fechar, os dias também não conseguiram fechar, porque ela estava aparentemente ocupada demais para aparecer no Joe Rogan. Só que o Trump não estava nem aí para isso. Tanto que, depois da entrevista, o Donald Trump, ele tinha atrasado acho que umas 1 hora, 1 hora e meia, assim, para uma outra conferência que ele tinha que dar. Tava um monte de pessoas esperando ele. E ele falou aquilo ali abertamente pro Joe. Ele falou assim: não, Joe, isso aqui é muito importante para mim. Eu quero estar aqui com você, não importa por quanto tempo. E a gente pode falar de tudo. Então foi uma diferença enorme ali que o Joe Rogan conseguiu perceber. E o que aconteceu depois da entrevista, né? Todo mundo ficou assim, ok, porque o Joe Rogan, ele influencia muitas pessoas lá. Então, depois da entrevista, né, ele se sentiu um pouco mais livre para pensar no que aconteceu e tal. E ele fez um vídeo declarando o seu apoio pro Trump. Só que não foi apenas um vídeo, ele falou isso também durante um podcast que ele estava fazendo com uma outra pessoa. Geral viu aquele podcast, geral viu aquele outro vídeo que ele fez sobre o apoio pro Trump e tal. E pronto, eu acredito, tá? Porque foram 60 milhões de visualizações. Eu acredito que realmente o Joe Rogan empurrou o Trump ainda mais para ele ter aquela vitória monstruosa em cima da Kamala. E todo mundo nos Estados Unidos estava querendo um presidente mais firme, estava querendo um presidente, aquele cara que sabe conversar com a oposição, aquele cara que é seguro no que diz, né? Eles não queriam mais uma vez ter alguém maluco lá na presidência. Então foi por isso que eu creio que o Donald Trump conseguiu disparar nas eleições e ganhar de forma monstruosa da Câmara. Agora, vem a parte do vídeo que talvez não seja tão legal assim. Eu já posso imaginar um monte de gente saindo agora, né? Se não saiu antes.
mas a gente precisa ser cuidadoso com o Trump. Como cristãos reformados, a gente não vive solto, sem regras sabe, na libertinagem. Existem também alguns fatos sobre o Trump que deve ser, no mínimo, preocupante para você, tá, irmão na fé em Cristo Jesus. Quais são esses fatos? Como eu contei aqui para vocês, ele fez parte de uma igreja presbiteriana e ele é membro, inclusive, ainda da igreja reformada. Só que o que acontece? A própria igreja reformada afirmou que, embora, né, o Trump tenha tido uma longa associação com eles, né, ele não é um membro ativo. Você já vê aí um problema. Apesar de muitas pessoas não acharem que isso é um problema, né? Porque, infelizmente, hoje a gente fica muito carente por políticos que chegam perto de ser cristãos. Então, quanto mais ainda quando a gente vê alguém assim como Trump, que é membro de uma igreja reformada e ele é conservador, ele é de direita e tal, ele fala muito sobre a família, conceitos cristãos, blá, blá, blá. Mas a gente não pode esquecer que o Trump, ele é um grande político. Todas essas características que eu citei aqui para você, né, essa comunicação muito boa que ele tem, essa resiliência, né, ele consegue fechar negócios muito rápido e tal. Ele quebrou 6 vezes, ele quebrou 6 empresas, tá? 6 empresas. Mas ele teve muito sucesso com 5, 6 empresas também. Tá? Então você vê aí um cara que se formou, né? Ele conseguiu se reconstruir, né? Isso chama muita atenção de muitas pessoas e com um certo tipo de razão. Agora, nessa campanha que ele fez, teve outras coisas que me chamaram a atenção no sentido negativo da coisa. Por exemplo, na última campanha que ele fez, ele enfatizou bastante na questão de ser contra o aborto. Ele viu a oportunidade para isso. Ele foi mais aberto sobre isso quando ele ganhou, né? Então deu certo, né? Agora, dessa vez, ele conseguiu enxergar o espaço como bom político que ele é, de suavizar sua posição, dizendo que o Estado deveria, então, decidir essas coisas, né? Depende do Estado, ele deveria ter mais liberdade de decidir sobre a questão do aborto. E eu achei isso um pouco estranho da parte dele. Porque, assim, se ele fosse tão firme na posição dele sobre o aborto, ele falaria mais a respeito sobre isso de uma forma mais firme também. E ainda mais do jeito que a situação política americana está sobre esse assunto, né? Se você não conhece, existe uma tal, eles chamam de lei federal, né? Que na verdade não foi apenas um certo tipo de acordo que a Suprema Corte fez lá nos Estados Unidos, que se chama Roe versus Wade, né? Que é praticamente um certo tipo de acordo que abre espaço para a legalização do aborto, né? Então, esse acordo foi completamente revogado depois de um tempo e estava na hora do Trump ser firme sobre isso, né? Ele já tinha o apoio de todo mundo, ele sabia que ele poderia ganhar as eleições muito bem, sem suavizar essa posição dele, mas ele optou por suavizar, ele optou em ser político. E aí que está o problema, porque quando alguém é um político tão bom quanto o Trump, a gente realmente não sabe o que ele pensa sobre as coisas, porque ele está mais interessado, como todo político tá, gente, tá deixando isso bem claro, em poder e também no que a população vai achar sobre ele, né? Certo que ele talvez não pense muito sobre isso, e isso poderia indicar um problema também, porque se ele não pensa muito das críticas sobre ele, porque ele tem várias críticas e ele realmente não liga, então por que ele vai suavizar essa questão, né? Então, eu acho que é uma questão para a gente pensar muito bem a respeito, antes de qualquer coisa. E tiveram várias e várias outras coisas que o Trump fez durante a vida dele, como membro não ativo da igreja, né? Que foram bem questionáveis, para dizer assim. Ele, por exemplo, fez alguns comentários da sua própria filha de uma forma bem inapropriada, né? Que um pai nunca falaria sobre a sua própria filha. Não é um exemplo para a gente
cristão reformado pensar em falar bem sobre alguém que faz esse tipo de comentário. Eu não vou nem falar o que ele falou, você pode procurar na internet, porque eu achei bem nojento e pecaminoso. Sem contar também, né, que ele teve um certo tipo de vínculo, né, até mesmo por negócios com a Playboy, se eu não me engano. Ele é bem conhecido por causa disso, acho que não é um segredo. Enfim, são várias coisas no caráter dele, na posição dele, nas escolhas dele, até mesmo na política dele, que a gente pode sim questionar, a gente deve questionar. E é uma crítica que eu estou fazendo aqui bem leve, gente. Eu poderia estar pegando muito mais pesado com ele. Mas tudo isso deve ser bem pensado quando a gente fala de apoiar alguém. A gente não deveria estar apoiando o Donald Trump. Aliás, eu posso provar isso porque ele mesmo fala isso. Ele mesmo fala isso. Uma coisa que rolou durante a campanha foi um vídeo que circulou por aí, nos Estados Unidos, não sei se chegou no Brasil, do Trump fazendo um speech, né? Fazendo aquele speech público dele, né? Ou seja, um monte de pessoa ali assistindo e tal, nesses Trump Rally que eles chamam, né? Onde muitas pessoas se agrupam no local e tal, e enfim, coisa de político americano mesmo, o que mais acontece lá é isso, durante essas campanhas. E aí ele falou algo interessante, né? Ele falou assim, eu vou ver se eu acho o trecho e coloco para vocês aí. Mas ele falou assim: olha, gente, vamos também convencer os cristãos de votar em mim. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Eles têm que votar. A gente precisa do apoio deles. Né? Eles têm que votar. Os cristãos, ele começa do jeito dele a falar, né, com aquela brincadeira toda, mas ele fala assim: os cristãos, eles que sempre vão para a igreja, sempre, mas eles não gostam de votar. E é interessante isso, porque isso, na verdade, é algo de muito tempo já. Os cristãos nos Estados Unidos são bem diferentes dos cristãos no Brasil, no sentido cultural da coisa. Porque quando os Estados Unidos foi fundado a partir da Declaração da Independência e vários outros documentos que foram sendo formados e tudo mais, o que transformou os Estados Unidos nos Estados Unidos, muitos puritanos e muitos covenanters reformados, enfim, foram contra esses documentos. Tanto que naquela época rolou uma polêmica sobre isso, porque os cristãos reformados que falavam mal, né, desse certo tipo de república, eles estavam criticando porque os Estados Unidos abriram as portas para que idólatras pudessem ter sua liberdade, blasfêmias pudessem ser ditas e várias outras coisas que os cristãos naquela época não concordavam. Inclusive, até tem um documento sobre isso, que foi um documento assinado por mais de 10 mil pessoas que foram contra essa nova política nos Estados Unidos, quando o país foi iniciado. E aquilo repercutiu por muito tempo, e até hoje, nos Estados Unidos, temos igrejas reformadas que também discordam dessa posição política normativa, que é a esquerda, a direita, ou então os conservadores, os democratas, os republicanos e os democratas. Por quê? Porque o sistema todo político é corrompido, porque o sistema político não é um sistema político cristão. E é por isso que o Donald Trump falou aquilo que ele falou. Ele falou, não, esses cristãos têm que votar, a gente precisa do voto deles. Eu não estou dizendo que todos os cristãos nos Estados Unidos são assim, não estou dizendo isso. Mas existe uma parte que acredita nisso. Isso deveria nos fazer pensar, né? Aonde que a gente está colocando nossa confiança? Quais são os nossos princípios? São eles princípios que são bíblicos de fato, né? A gente quer obedecer à lei de Deus ou a gente quer obedecer à lei do homem? Né? E muitas pessoas dizem assim, a gente sabe que a gente não pode idolatrar o Donald Trump e tudo mais. Muitas pessoas falam isso, né, com a boca, mas todo mundo sabe
que existe uma enorme alegria no seu coração quando você soube que o Trump ganhou. E eu tenho um certo tipo de simpatia com isso. Eu posso entender isso, né? É muito fácil para a gente dizer assim, não vote no Trump, porque aí você vai ter a Câmara para lidar depois, né? Mas Deus trabalha, faz a sua obra de forma inexplicável. Não podemos esquecer que Deus é soberano, Ele é o Rei dos Reis. Não podemos confiar em políticos. O salmista fala muito sobre isso, né? A gente não deve confiar em carros nem em cavalos, mas a gente confia no nome de Deus, o Senhor. A gente não pode confiar em governantes, diz o outro salmista. Então, é muito complicado, né? Quando a gente não entende isso e a gente acha que a esquerda ganhou, então o mundo vai acabar, a gente se desespera. Mas então o que fazer, Felipe? Porque a gente não tem, então, uma solução. Se você fala que a gente tem que ser contra o Donald Trump, não apoiar ele, como é que a gente pode fazer isso? Se a esquerda, então, pode ganhar por causa disso. Mesma coisa no Brasil, né? Porque tem que votar no Bolsonaro, não sei o quê, porque... Ou então qualquer outro político de direita que é amigo do Bolsonaro, que ele apontar, ou sei lá. Mas esse que é o problema, né? Que a gente não confia em Deus, que a gente não confia que Deus pode mudar a situação do jeito que ele quiser. E eu vou falar para você, e se ele de repente converter o Lula e ele agora é um cristão reformado? Você acha que isso não pode ser possível por causa de Deus? E eu não estou falando aqui, então votem pro Lula. Não é isso. Não é isso. Mas a gente esquece de confiar no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, naquele que tem toda a terra como herança. Em muitas partes da história, Deus ele mudou de forma extrema a situação política de vários povos. Você pode ver isso também em um exemplo da Inglaterra, onde o rei, acho que foi o Henrique VIII, ele não tinha mais o gosto do povo. Ele era um rei que tinha controle total. Era um rei absolutista. Ele podia mudar a lei conforme ele quisesse. Mas o povo começou a rejeitá-lo, porque o povo estava ouvindo o evangelho dos puritanos. O povo estava se convertendo. O povo já não aguentava mais o rei. O que o rei fez? Ele chamou para um parlamento ser feito. E o que aconteceu? O parlamento foi de todos os puritanos que você pode imaginar. E foi um tempo que houve bastante prosperidade espiritual e paz naquele reino. Então Deus pode atuar de várias formas na história. A gente tem que parar um pouco de pensar que a direita vai resolver o nosso problema. A gente tem que começar a orar para que Deus resolva o problema da nação e principalmente o problema da idolatria do nosso coração. Eu não vou ser hipócrita aqui, gente. É claro que dá um certo tipo de alívio de ver o Trump lá ao invés da Kamala. É óbvio. Porque são coisas comuns que a gente pode acreditar que são certas. Mas essa eleição do Trump, não deveria soar para ninguém como a solução para o problema. A única solução para o problema é quando a nação afirmar que Jesus Cristo é rei sobre ela e que a sua lei deve ser a única que reina naquela nação, naquele país. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre essa questão do magistrado civil cristão. Vai ser um vídeo bem longo, explicando exatamente o que eu acredito, porque talvez você pode estar confuso agora que você chegou até o final do vídeo, que vão ser poucas pessoas, mas tudo bem. Você que chegou até o final. Em breve vou estar lançando esse vídeo, né, sobre a doutrina do magistrado civil cristão, porque você pode estar se achando perdido agora. Mas se eu não posso confiar na esquerda, nem na direita, então o que seria o certo de eu acreditar? Então, em breve vou estar lançando esse vídeo. Obrigado por você ter ficado até o final. E assista esse vídeo aqui que fala sobre as mudanças na Confissão de Fé de Westminster sobre o magistrado civil. Exatamente. Porque a Confissão de Fé de Westminster original vai falar justamente sobre isso, sobre o magistrado civil cristão, e que ele deve ser cristão e punir blasfêmias e heresias. Tá bom? Então, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.